Muito bem, pessoal. Nós vamos começar a explicação aqui hoje, na página 211, tá? Que vocês já fizeram as atividades, tá? Mas que pode ter ficado alguma dúvida, né? Inclusive, se ficou alguma dúvida, quiser falar, sentir necessidade, aí pode falar, tá? E o que tem aí na página 211? Informações sobre o café no Brasil. O café que fez parte aí de um dos mais importantes ciclos econômicos do Brasil. E é isso que nós estamos falando aí nas nossas aulas, né? Nós falamos sobre a cana-de-açúcar, né? A história da cana-de-açúcar no Brasil, nós estamos falando sobre a agricultura, né, de forma bem geral, e agora a gente vem falando do café. O café ele não é uma planta brasileira, tá? O café é uma planta que veio da África, foi trazida aqui e se adaptou muito bem, né? E nós tivemos aí um ciclo econômico no Brasil imperial, principalmente, né? Com base no café. O café, durante muitos anos, foi praticamente o único produto que o Brasil tinha para exportar e ganhar dinheiro no mercado internacional. Tá? Então, é um produto muito importante para a história do Brasil e para a economia brasileira também. Tá? No primeiro parágrafo da página 211, você tem um resuminho sobre a origem e como que ele foi passar na Europa, né? Como que ele foi parar lá na Europa, certo? Daí, no terceiro parágrafo, está falando da chegada do café no continente americano. Que está falando aí no terceiro parágrafo da página 211. Né? O café chegou no século XVIII, na América, né? Sendo trazido para o Brasil a partir da Guiana Francesa e introduzido primeiramente no norte brasileiro. De lá, o cultivo foi se espalhando para o Nordeste e, em seguida, para as áreas do Sudeste, onde se adaptou melhor ao clima e ao solo, principalmente nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E hoje, né, o principal produtor de café do Brasil é o estado de São Paulo. E o Brasil, ainda hoje, é o maior produtor cafeeiro do mundo. Nenhum outro país planta mais café do que nós aqui. E boa parte desse café é para consumo interno, mas ainda é um produto de exportação, tá? Brasileiro, tá? O Brasil ganha bastante dinheiro exportando esse produto da agricultura. Tá? No Sudeste, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, né, ele foi plantado em áreas ali da Mata Atlântica, próximo ao litoral. Né? Sempre a gente vai observar o quê? Né? Desde quando a gente está falando da cana-de-açúcar, sempre é perto do litoral, né, que começa o cultivo. A cana-de-açúcar foi no litoral do Nordeste. O café, teve no Nordeste? Teve, mas o que interessa para nós de verdade é o Sudeste. E foi aonde, inicialmente? Foi no litoral. Por quê? Porque no período colonial e no primeiro reinado, segundo reinado do Brasil, o objetivo era única e exclusivamente atender as necessidades do mercado externo. O café era plantado para vender. Então, quanto mais próximo a gente plantar do litoral, mais fácil para exportar. Tá? Só que o relevo muito acidentado lá do litoral brasileiro, né, muito montanhoso, e o plantio errado, né, não se conheciam as técnicas que nós temos hoje de plantio, né, provocou o quê? Um processo erosivo muito grande, tá? E que foi prejudicando as lavouras de café ali na região ali
Vale do Paraíba, em São Paulo, né, ali, bem próximo ali, região de Mata Atlântica, né, porque o relevo era bastante acidentado, aí foi erodindo, né, e as partes mais altas do relevo se tornaram áreas improdutivas. Né? E aí, por conta disso, o cultivo de café se expandiu para o interior do estado de São Paulo, tá? A regiões como Ribeirão Preto, em São Paulo, Rio Preto, Presidente Prudente, se tornaram importantes áreas aí de cultivo de café. Tá? Até a abolição da escravidão, tá? O cultivo do café, as lavouras de café, utilizava mão de obra escrava, como praticamente tudo aqui no Brasil, né? E com a abolição da escravidão, começou o processo de migração, a chegada dos imigrantes, principalmente italianos, para trabalhar nas lavouras de café. Então, o café impulsiona a economia e impulsiona também o processo migratório para o Brasil. Né? Milhões de europeus, né, italianos principalmente, mas também povos de outras nacionalidades, vieram para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café, certo? O que configurou aí a formação demográfica, né, étnica aqui do nosso país, né? Se você tiver sobrenome italiano, né, como eu sei que muitos de vocês têm, provavelmente se dá em razão desse momento da história do nosso país, tá? Ali no final do século XIX. Bem, o café é o principal produto de exportação do Brasil até a crise de 29. Tá? Até a crise de 29. Tá? Como vocês podem ver ali, ó, no final da página 211, ó, grande parte da produção cafeeira nacional era destinada à exportação, o que criava uma forte dependência. Então, o Brasil dependia muito da produção de café, certo? Em relação ao mercado externo mundial. Assim, com a queda da Bolsa de Nova York em 1929, que gerou a Grande Depressão, a economia cafeira brasileira foi muito afetada. Com a crise ocorrida nos Estados Unidos, as exportações do café brasileiro despencaram. O café, que tinha uma grande produção, ficou parado nos portos, o que causou diminuição considerável do seu valor de venda. Tá? Então, ali é o fim do ciclo do café. Então, esse produto aí que começa a ser produzido no Brasil lá no final do século XVIII, que tem seu auge durante o século XIX, tá? Que cria grande influência econômica no Brasil, né? Começa o seu declínio ali na crise de 29. Por quê? Quem é o principal comprador do café brasileiro eram os Estados Unidos, né? E aí, com a crise de 29, os Estados Unidos deixam de comprar o café e os fazendeiros, né, o Brasil entra em crise, porque o dinheiro deixa de entrar. Outro fator importante é como os fazendeiros, donos das fazendas de café, ganharam muito dinheiro, esses fazendeiros aí conseguiram também grande influência política no Brasil, tá? Principalmente nos primeiros anos aí da República. Tá? A força política da produção cafeeira era tão grande, para vocês terem uma ideia, né, que parte dos políticos, né, dos representantes políticos do Brasil, estava ligada à produção de café. Tá? Essa parte da história da política do nosso país, né, da influência dos barões do café, você estuda nas aulas de história, e é a época da política do café com leite, chamada política do café com leite. Tá? Que todo mundo estuda aí, é aquela parte que é uma que intercala
o poder político do Brasil entre São Paulo e Minas Gerais, né? São Paulo, produtor de café, Minas Gerais, produtora de leite, né? E eles têm muito poder econômico, e esse poder econômico acaba se transformando em poder política. Tá? Uma das consequências da crise de 29, tá? Foi o quê? A queda do preço do café. Por que o preço do café caiu? Tá? Porque ninguém queria comprar. A produção estava ali. Aí diminuiu a procura, diminuiu a compra. Aí o que acontece com a oferta? Aumenta, né? Fica aquele montão de café parado. O que os fazendeiros fizeram? O que o governo brasileiro propôs aí? Está lá no comecinho da página 212. Ó. Com a tentativa de diminuir a disponibilidade do produto e restabelecer o preço de venda, muitos produtores chegaram a queimar grandes quantidades de café. Pois é, hoje é uma prática que não aconteceria. Né? Por quê? Porque hoje nós temos a capacidade de, se algum produto, café ou a carne, por exemplo, deixa de ser vendida para o mercado externo, hoje o mercado interno tem um potencial grande para absorver essa produção, né? Coisa que não acontecia nessa época, né? Sobre isso, né? Você tem um QR Code aí na página 212 que fala sobre essa questão aí da queima do café. Ó. A grande queima do café após a queda da Bolsa de 1929 entrou para a história como um dos episódios mais extremos de crise econômica brasileira. Para entender melhor, então, se você quiser entender um pouquinho mais sobre essa questão do café, tá? É só você usar o QR Code aí. Tá? Outro impacto da produção cafeeira na economia do Brasil foi o quê? A construção de grandes ferrovias, claro, principalmente no estado de São Paulo. Tá? E isso é importante para nós aqui. Tá? Por quê? Essas ferrovias, a infraestrutura que foi criada no estado de São Paulo por causa da produção de café, o dinheiro que os fazendeiros tinham, a mão de obra dos imigrantes que estavam ali no estado de São Paulo, vai impulsionar o que depois? A industrialização do nosso país. Nosso país se industrializa, né, ali em meados do século XX. E todo mundo sabe, né, que a industrialização brasileira ocorre principalmente na região sudeste, e na região sudeste principalmente onde? No estado de São Paulo. E não é por um acaso, não é porque São Paulo é o estado mais bonito. A industrialização se dá ali no estado de São Paulo porque já existia uma infraestrutura de ferrovias, estradas também, portos, né? O Porto de Santos, o maior porto do Brasil, tá? Já tinha a rede elétrica, tá? Já tinha a cidade de São Paulo, com muito dinheiro ali por conta dos barões do café. Então, por isso, né, que a industrialização do Brasil se dá principalmente ali a industrialização do Brasil no século XX, né? Se dá principalmente ali no estado de São Paulo. Por que eu falo século XX? Porque o Brasil já tinha alguma indústria, insignificante economicamente, talvez, né? Não sei, porque era só para atender o mercado interno, mas essa indústria ela era lá na região sul. Tá? Primeira região do Brasil a se industrializar, mas para atender o mercado interno, não para exportar. O Brasil não exportava nenhum produto industrializado, tá? Era lá na região sul. A gente quase não estuda, né, aqui. Você vai ver alguma coisa da industrialização da região sul lá no ensino médio só. Tá? Muito bem. Então, o café ele foi importante para a história do Brasil, para a economia do Brasil. Tá? Esses fazendeiros aí do café, né, os barões do café, eles vão transformar a política, vão, inclusive, são eles
que vão criar aí movimentos contrários ao imperialismo, né? Contrários ao império do Dom Pedro II, eles que vão, de certa forma, impulsionar a formação do Brasil República. Depois esses fazendeiros também ficam se alternando no poder político do Brasil. Então, ó, você tem uma importância econômica, você tem uma importância política, e isso tudo lá no final do século XIX, começo do século XX. Você também tem uma importância na transformação da infraestrutura, que muitas estradas, ferrovias e portos são criados ou ampliados por causa do café. E tudo isso vai impulsionar a industrialização da região sudeste no século XX. Tá? E hoje o café também, né, ainda é um produto de extrema importância, tá, para a economia. Afinal de contas, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, né? Aliás, o Brasil é o maior produtor de muitas coisas, né? Café é mais uma, né? Só que tem um detalhe curioso, no mínimo curioso, né? O Brasil é quem mais produz café. Tipo, o Brasil faz mais café. Só que o Brasil não é o país que mais ganha dinheiro exportando café. Tá? Primeiro porque uma boa parte do café fica aqui no mercado interno mesmo, né? Para pessoas como eu, que adoram café. Segundo, o Brasil ele vende na quantidade, né? Tem países, né? Países como a Colômbia, tá? Se especializou num tipo de café melhor, mais fino, né? Um café gourmet, né? Então, a Colômbia, apesar de vender em menores quantidades, tem um café melhor do que o café brasileiro, certo? É considerado o melhor café do mundo. Tá? Eu não posso dizer porque, na verdade, eu nunca tomei café colombiano, né? Mas deve ser muito bom, porque eu já tomei uns cafés no Brasil aí, que é uma delícia. Né? Então, enfim, tá? No mapinha da página 212, você tem aí a distribuição da produção de café no Brasil. Como você pode ver, tem uma concentração ali na região sudeste, né? Nos estados de Minas Gerais, São Paulo, alguma coisa no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Né? No Espírito Santo tem bastante ali, uma boa parte da área do Espírito Santo é utilizada para a produção de café. Mas, ó, o estado maior produtor de café do Brasil, o estado de São Paulo. Ok? Tudo bem? Professor, Oi. também tem os estados da Bahia e de Rondônia. Bahia tem uma importante produção ali, Rondônia, esqueci de falar, mas também tem, né? E o norte do Paraná também tem uma produção de café bem interessante. Aqui no nosso estado, né, Mato Grosso do Sul, bem pouco, por uma questão geográfica, né, o clima e o solo, né, não favorece, né, a produção de café. Tá? Porque o café se adaptou muito bem lá em São Paulo, né, por causa do solo, a chamada terra roxa, que na verdade é vermelha. Eu já contei a história para vocês, né? É que quando os italianos chegaram aqui no Brasil, né, eles foram trabalhar nas fazendas e o solo italiano ele é um solo diferente, de origem vulcânica, né? Uma terra bem escura. Quando eles chegaram lá em São Paulo, no interior de São Paulo, eles olharam para a terra e ficaram encantados com aquela terra daquela cor. Nossa, olha, latera rossa, né? E o brasileirão, né, achou que sabia falar italiano. A terra rossa deve ser o quê? Terra roxa. Os italianos têm língua presa, é isso? Não, é que rossa em italiano é vermelha. Então, a terra é vermelha, mas o nome é roxa. Tá? Então, curiosidade, tá? É um solo que se adaptou bem. Né? Antes, né,
do interior, a região ali do litorânea, né? No Vale do Paraíba, que apesar do nome Vale do Paraíba, é ali na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Primeiro foi ali, depois foi no interior, nas áreas de terra roxa. Tá? E essa terra lá de São Paulo, né, tem essa cor aí por conta da presença de ferro. Tá? Ferro. Por isso que fica nesse tom avermelhado. Beleza? Tá? Bom, o último gráfico aí sobre esse assunto, sobre o café, está na página 212 ainda, que mostra o quê? As coluninhas verde, a área plantada, tá? E a linha laranja, a média de produção. Você pode ver que de 1988, o ano que eu nasci, até 2016, a gente tem o quê? Uma diminuição nas áreas de cultivo de café. Em contrapartida, tá? A produtividade vem aumentando. Isso é fácil de você entender, por causa da tecnologia da produção. Então, quanto maior o emprego de tecnologia, no plantio, modificação genética, as árvores agora podem ser plantadas um pouquinho mais perto, as técnicas de colheita, hoje ela é mecanizada, né? Então, isso tudo faz com que a produtividade aumenta mesmo com a redução da área, né? Porque muitas áreas que eram de café deram espaço ou para cana-de-açúcar, ou para soja, ou para abertura de pastagens. Tá? Então, por isso que as áreas de café diminuíram no Brasil. Tá? Principalmente ali nos anos 90, né, diminuiu, né, quase um terço, né, se a gente pegar ali, ó, era quase 3 milhões em 88, em 94 ficou 2 milhões de hectares, né, diminuiu um terço da área. Tá? Só que, em contrapartida, a produção mais do que dobrou. Né? Era pouco mais de 1 tonelada. Okay? Meia, né? Meia tonelada por hectare e aumentou, mais que dobrou. Né? Tudo bem? Então, essa aí é um pouquinho da história do café. Tá? E as atividades que estavam lá na página 227, tá? Começa na atividade 4, né? Vem assim, ó, sobre o ciclo econômico do café, assinale a alternativa incorreta. Tá? Vamos fazer a correção aí, tá? Página 227. Então, qual é a alternativa incorreta? A alternativa incorreta, a letra C, tá? Que é o quê? O café foi o primeiro bem agrícola explorado no Brasil? Não. A gente viu que antes do café nós tivemos o ciclo da cana-de-açúcar. Então, a letra C é uma afirmação errada. Tá? A atividade 5, assim, ó, observe o gráfico sobre o abastecimento e o consumo de café no Brasil. E em seguida responda a questão. Ó. Então, você tem um gráfico que está mostrando o quê? Nas colunas azuis, o consumo interno. Então, a gente pode ver que o consumo interno aumentou. E, automaticamente, o consumo por pessoa também aumentou. Né? Quantos quilos de café, em média, o brasileiro consome por ano? Isso em média, tá? Em média. A média está aí 4,8 quilos por ano. Então, como o consumo interno e o consumo per capita do café evoluiu durante a primeira década do século XX? Tá? Na verdade, do século XXI. Tá escrito errado aí na apostila. Tá? Como evoluiu no início do século XXI. Olha, houve um aumento no consumo, tá, interno, tanto no consumo interno quanto no per capita. Isso é fácil. Está indo para cima ali. Então, está tendo um aumento no consumo. Essa é a resposta, só isso. Tá? A 6. Que consequências ambientais a utilização... Opa, a 6 já é do outro assunto aí. Beleza, pessoal? Então, essa parte do café
era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Esse assunto ele retorna lá na frente, né? A gente não esgota ele aqui, ele retorna lá na frente. A gente vai aprender mais ainda em outras ocasiões. Certo? Muito bem. Valeu!